Muito bem. Boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma noite em que o frio voltou. Estamos aí reunidos para mais um estudo da Gênese, um estudo que tem passado aí por diversas etapas do conhecimento, né? Quando nós falamos de tantos assuntos científicos, né? Como é próprio do Espiritismo, e agora estamos aí estudando a Gênese mosaica, né? Ou seja, estamos estudando a Gênese de Moisés. Então, nesse capítulo, deixa eu pegar aqui que eu vou falar direitinho onde nós estamos. Nós estamos no capítulo 12, né, que se chama a Gênese mosaica, e hoje nós vamos encerrar a parte que diz respeito aos 6 dias, né? Então nós vamos falar aqui hoje a partir do item 12. E aí a gente vai encerrar essa parte que trata dos 6 dias e vamos começar o paraíso perdido. Então nós viemos estudando aí, né, nesse capítulo, a Gênese mosaica, né? Kardec trouxe para nós o texto bíblico, né, em que teria sido descrita aí a criação do mundo, segundo Moisés. E depois que Kardec apresentou o texto bíblico, ele veio utilizando a lógica, utilizando a razão, utilizando a ciência, para fazer um comparativo, para demonstrar que a Gênese mosaica é alegórica, mas que a alegoria de Moisés tinha ali um fundinho, uma orientação para nós também, né? Por isso mesmo que ela deve ser estudada, lógico, com o pré-conhecimento de que trata-se de uma alegoria, mas Kardec colocou em um de seus livros, né, na Gênese, esse estudo, justamente porque ela deve ser estudada e deve ser interpretada à luz da ciência, para que a gente consiga aprender e fazer a distinção da alegoria, do que é alegoria e do que não é. No finalzinho que a gente estudava semana passada, Kardec vinha falando, né, que Moisés exprimiu, ao escrever esse texto, as suas próprias ideias, ao conhecimento da época, né? O que eles sabiam sobre a criação, por isso mesmo diversas outros povos, outras religiões, também expressam uma gênese próxima, né? Muito parecida. E aí Kardec veio concluindo isso para nós, depois de fazer um comparativo, falou da mulher, da importância que foi, da importância que é a explicação da mulher ter vindo da carne do homem. Obviamente, a gente sabe que é uma alegoria, né, a mulher ter vindo da costela de Adão, mas que isso deixa claro o pé de igualdade, né, em relação à posição social, importância, enfim. Não há distinção entre homens e mulheres perante Deus, e a gente, como espírita, já sabia disso por outros meios, né? Porque a gente sabe que somos espíritos, o espírito não tem sexo, e o espírito vai encarnar nas condições que são necessárias a seu entendimento, a seu progresso. Então, hoje podemos encarnar homens, amanhã mulheres, e assim por diante, para que a gente tenha todas essas experiências para o desenvolvimento nosso. Lembrando que nós estamos aí num estudo horizontal, então eu vou continuar aqui o estudo a partir do item 12, vocês, por favor, fiquem muito à vontade para se manifestarem da forma como quiserem. Vamos lá. Item 12. Para espíritos incultos, né, para espíritos sem cultura, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de aprender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico que feria a imaginação. Então, para a época, quando nós, né, espíritos incultos, né, sem cultura, sem conhecimento da ciência,
essa apresentação milagrosa da criação divina, né, em 6 dias, né, em que Deus teria criado, por exemplo, os animais num estalar de dedos, né, sem evolução, sem tudo que a gente sabe que aconteceu, tem ali uma coisa que mexe com a imaginação, uma coisa fantástica, uma coisa milagrosa. O quadro do universo, tirado do nada em alguns dias, por um só ato da vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais evidente do poder de Deus. Então, muitos espíritos, né, esses espíritos da época, né, que estavam encarnados aqui, para eles, né, para nós, provavelmente nós estávamos por ali também, para esses espíritos incultos, essa forma de criação milagrosa, sem explicação, né, por isso que é chamada de milagrosa, uma criação instantânea, ela era um sinal do poder divino. Né? Os espíritos naquela época imaginavam, poxa, isso é Deus, né? Ele cria as coisas do nada, ele faz milagres, né? Isso era uma prova do poder de Deus. E ele continua. Que configuração com efeito mais sublime e mais poética desse poder do que a que estas palavras traçam. Abre aspas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Fecha aspas. Deus, a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes houvera parecido menor e menos poderoso. Fazia-se-lhes indispensável qualquer coisa de maravilhoso, que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Então, para aquela época, para o desenvolvimento intelectual daquela época dos espíritos, era necessária uma apresentação milagrosa, como uma prova do poder divino. Por quê? Se a gente entendesse como a gente entende hoje, né, através da ciência e dos nossos professores aí, que nos demonstram a lentidão que é o trabalho da natureza, né, no desenvolvimento de um vegetal, a transformação que ele passa, e também dos animais, poderia parecer para alguns algo fraco. E até hoje em dia, né, a gente vê muitas pessoas que se valem dessa explicação milagrosa, inexplicável, para acreditar que Deus é poderoso. Quando, na verdade, se a gente entende a beleza que é a ciência, seja ela qual for, a ciência biológica, química, física, a gente vê através dela a grandeza de Deus. Para criar um sistema tão perfeito, né, tão equilibrado, somente a grandeza divina poderia fazer algo desse tamanho. E entender a ciência, como é o papel aqui da ciência mesmo, dos nossos cientistas, e também de Kardec, ao unir o espiritual e o racional, eu acho que só aumenta a grandeza divina, né? Porque seria muito contraditório que Deus criasse uma lei natural e depois ele mesmo infringisse essa lei. Por exemplo, a gente pode falar aí do nascimento dos astros, como a gente estudou as nebulosas, os movimentos que eles passam, né? O aquecimento, o resfriamento, é algo tão perfeito e tão necessário que seria quase uma ofensa. Deus mesmo desrespeitar a própria natureza que ele criou, a própria lei que ele criou, e no estalar de dedo criar o sol. Né? Então, à medida que a gente evolui, entende a ciência, entende as coisas, a gente vai percebendo que não tem nada de pequeno, né, ou de inferior Deus trabalhar lentamente. Até porque o conceito de tempo, como a gente viu no começo do nosso estudo, ele é relativo. Né? Então, é importante que a gente consiga conciliar a existência divina e o respeito das leis naturais por ele mesmo criada. Né? Depois Kardec vai concluir essa parte dos 6 dias dizendo o seguinte para nós. Não rejeitemos
pois, a Gênese bíblica. Foi o que eu estava falando lá no começo. Ó. Eu até grifei aqui. Não rejeitemos a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la, como se estuda a história da infância dos povos. Então, Kardec está falando assim, ó, não vamos rejeitar a Gênese de Moisés, vamos estudá-la, vamos compreendê-la, mas vamos estudá-la com o olhar de quem já evoluiu e precisa entender a cabeça, o desenvolvimento do povo daquela época. Por isso mesmo que Kardec fala, como se estuda a história da infância dos povos. A gente não pode estudar um povo antigo com o pensamento que nós temos hoje, porque nós temos outra cabeça, né? A gente evoluiu, né? Desenvolveu e tem muito mais conhecimento. Então, é esse o convite de Kardec, é que a gente estude a Gênese, mas sempre com um olhar de em qual época ela foi escrita, o que o povo passava naquela época, qual era a cultura e qual era o conhecimento deles até então. Trata-se de uma época rica em alegorias. Ou seja, se trata de uma época rica em alegorias, a Gênese mosaica não poderia ser escrita de outra forma, a não ser por alegorias, né? Então, trata-se de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar, que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência. Então, a gente tem que estudar essas alegorias, como, por exemplo, a Gênese mosaica, tentando entender o sentido que ela traz. Mas como é que a gente vai entender esse sentido? Através das luzes da razão e da ciência. Fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa, cumpre se lhe apontem expressamente os erros, no próprio interesse da religião. Esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé, como verdade, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando não lhe envolverem o nome em fatos de pura invenção. Então, o convite de Kardec aqui é muito bonito. Ele fala, olha, vamos entender o contexto que foi escrito, vamos utilizar, extrair dali o que há de verdade, a forma como foi escrita, utilizando a razão e a ciência. E isso para o próprio interesse da religião. Por quê? Se para nós é imposto um dogma, ou é assim, por quê? Porque está na Bíblia, nós desenvolvemos, a ciência desenvolve, e aí começa a não bater o que está na Bíblia com o que a gente tem estudado. E aí causa um choque na religião. É ruim para a religião isso. Quando a gente consegue unir a religião com a ciência, de forma respeitosa, é óbvia, uma não se passando por cima da ciência, a gente consegue entender melhor as coisas, e particularmente foi o que aconteceu comigo. O que me afastou da religião foi justamente essa contraposição das coisas que eu estudava na escola com as coisas que eu ouvia do líder da religião que eu participava. E eu voltei para a religião quando eu encontrei uma que me satisfazia de forma tranquila. Eu conseguia poder estudar as coisas e entender como a gente faz aqui no nosso estudo. Né? E aí Deus parecerá muito maior, porque não está imposto a ele dogmas, como, por exemplo, Deus ter destruído duas cidades, né? Sodoma e Gomorra, porque tinha se enfurecido com o povo. Não entrava na minha cabeça Deus, bom e generoso, destruir duas cidades com fogo e tudo mais. Quando a gente começa a entender, de fato, a religião junto com a ciência, eu acho que também é o caso de vocês, né? A gente consegue ver a beleza que nisso há e Deus fica muito maior. Antes de eu passar para a perda do paraíso, alguém quer fazer algum comentário? Que a gente vai encerrar aqui os 6 dias. Então, e aí frisa assim, o tanto que Kardec, além de estar além do seu tempo, né, que ele foi um espírito enviado para isso, a humildade, a sobriedade que ele tinha de tocar em cada assunto e encarar com respeito.
É verdade, velhinho. Respeito e a tranquilidade, até porque ele fez isso através de publicações e trocava cartas com pessoas que pensavam diferente, porque ele queria construir um conhecimento. Ele não queria impor o que ele fez, né, o que ele escreveu às pessoas. Por isso que ele abria, né, para ouvir inclusive e talvez especialmente os cientistas, né? Realmente, é verdade o que você disse. Alguém mais quer fazer algum comentário? Todos quietinhos com frio. Então, eu vou continuar. Quando quiserem, me interrompam. O Célio fez um comentário, eu vou ler para nós. Então, ler alegoricamente atitudes humanas atribuídas a Deus. Exatamente. No caso que eu falei, né, Lucélia? Que Deus ficou com raiva. Raiva é um sentimento humano. Raiva cabe a nós, né? Não a Deus. A gente tem que entender essas alegorias. E não só raiva, né? Como punições, como a gente vai estudar agora, que é a perda do paraíso, né? Deus, como a gente vai ver aqui, segundo a Bíblia, disse, né? Não coma determinado fruto. Aí comeu, ele, então você está fora daqui, expulsa, né? A gente tem que ver como alegoria as atitudes humanas atribuídas a Deus. Perfeito. Então, vamos lá. Perda do paraíso. Tem uma anotação aqui, ó. Em seguida, há alguns versículos se acha a tradução literal do texto hebreu, exprimindo mais fielmente o pensamento primitivo. O sentido alegórico ressalta assim mais claramente. Aqui então, pessoal, o que vai acontecer? Vai ter o texto bíblico, assim como tinha lá na criação, né? Dos 6 dias, que a gente colocou ali atrás, né? Que Kardec coloca ali atrás. Só que aqui tem uma diferença. Toda vez que tiver entre parênteses, é uma tradução literal do texto hebraico. Então, às vezes, eu vou ler o que está na Bíblia e depois eu vou ler a tradução literal. Então, às vezes, vai ficar até um pouco repetitivo. Mas eu acho que a gente deve seguir exatamente aí o que Kardec fez e também a editora para a gente poder não fugir de nada. Tem alguns termos também tem alguns textos em hebraico, né, algumas palavras, e eu não sei, não tenho a mínima ideia como é que é a tradução, como é que é a pronúncia. Então, por favor, se eu errar e alguém souber aí como é que fala corretamente, pode se manifestar. Então vamos lá, o capítulo 2, né, da Bíblia. Versículo 9. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar, e cujo fruto era agradável ao paladar. E no meio do paraíso, a árvore da vida, com a árvore da ciência do bem e do mal. Aí no texto hebreu a tradução literal é assim, ó. Ele fez sair Jeová Elohim na terra toda árvore bela de ver-se e boa para comer-se, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 15. O Senhor tomou, pois, do homem e o colocou em um paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso. Texto hebreu. Ele ordenou Jeová Elohim ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer. Versículo 17. Mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto, logo que o comeres, morrerás, com toda a certeza. E no texto hebreu, e da árvore do bem e do mal não comerás, pois que no dia em que dela comeres, morrerás. Aí aqui tem uma tradução, tem uma anotação aqui sobre o termo paraíso,
que diz o seguinte, ó. Paraíso, do latim paradisos, derivado do grego paradeisos, jardim, vergel, lugar plantado de árvore. O termo hebreu empregado na Gênese é Hagan, que tem a mesma significação. Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais fino de todos os animais que o Senhor Deus formara na terra. E ela disse à mulher: Por que vos ordenou Deus que não comesseis os frutos de todas as árvores do paraíso? E do texto hebreu: E a serpente era mais astuta do que todos os animais terrestres que Jeová Elohim havia feito. Ela disse à mulher: Terá dito Elohim: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Versículo 2. A mulher respondeu: Comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. No texto hebreu: Disse ela, a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3. Mas, quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele e que não lhe tocássemos, para que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou à mulher: Certamente não morrereis. Mas é que Deus sabe que assim houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Versículo 6. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom de comer, que era belo e agradável à vista. E tomando dele, o comeu e o deu a seu marido, que também comeu. No texto hebreu, ela viu, a mulher, que ela era boa, a árvore como alimento, e que era desejável a árvore para compreender, e tomou o seu fruto, etc. Versículo 8. E como ouvissem a voz do Senhor Deus, que passava a tarde pelo jardim, quando sopra um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, a fim de se ocultarem diante da sua face. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde estás? Adão lhe respondeu: Ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu. Essa é a razão por que me escondi. O Senhor lhe retrucou: E como soubeste que estavas nu, senão porque comeste o fruto da árvore da qual eu vos proibi que comesseis? Adão lhe respondeu: A mulher que me deu deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore, e eu dele comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? Ela respondeu: A serpente me enganou, e eu comi desse fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por teres feito isso, serás maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rojar-te-ás sobre o ventre, né? No sentido que ela vai ter que se rastejar, né? Sobre o ventre. E comerás a terra por todos os dias da tua vida. Porei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua raça e a tua. Ela te esmagará a cabeça, e tu tentarás morder-lhe o calcanhar. Deus disse também à mulher: Afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez. Parirás com dor. Estarás sob a dominação de teu marido, e ele te dominará. Disse em seguida a Adão: Por haveres escutado a voz de tua mulher e haveres comido o fruto da árvore que te proibi que comesses, a terra te será maldita por causa do que fizeste,
e só com muito trabalho tirarás dela o que te alimentes durante toda a tua vida. Então percebam aqui, ó, que nessa parte é uma explicação alegórica, como a gente já está estudando, dos males da terra, né? Porque a mulher, então, vai sentir dor, né? A dor das contrações do parto, estará sob a dominação do marido, né? Mas hoje a gente sabe que isso é uma questão social, né? E que o marido dominará a mulher, a gente também sabe que é uma questão social. A serpente, então, não teria mais pés, acho que é um pouquinho para frente que ela vai falar. E o homem, né? Que na época era o único que trabalhava, ele teria sofrimentos na terra, porque para ele conseguir se alimentar e poder trabalhar, ele teria que suar muito, né? Então, é por isso que a explicação que fala, ó, a terra será maldita por causa do que fizeste, e com muito trabalho tirarás dela o que te alimentes durante toda a sua vida. Então, uma alegoria aí das dificuldades do mundo. Versículo 18. Ele está falando da terra. Ela te produzirá espinhos e sarças, e te alimentarás com a erva da terra. E comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra donde foste tirado, porque és pó, e em pó te tornarás. Versículo 25. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa a vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus também fez para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os cobriu. E disse: Eis aí Adão feito um de nós, sabendo o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora que ele deite a mão à árvore da vida, que também tome do seu fruto e que, comendo desse fruto, viva eternamente. No texto hebreu, a tradução literal diz o seguinte: Ele disse, Jeová Elohim, eis aí, o homem foi como um de nós para o conhecimento do bem e do mal. Agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida. Comerá dela e viverá eternamente. Versículo 23. O Senhor Deus o fez sair do jardim das delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra, donde ele foi tirado. Então a gente tem aí o ponto exato da expulsão do paraíso, né? Já que o Senhor Deus fez ele sair dos jardins de delícias. Versículo 24. E tendo-o expulsado, colocou querubins diante do jardim de delícias, os quais faziam luzir uma espada de fogo, para guardarem o caminho que levava à árvore da vida. Aí aqui tem uma nota sobre o termo querubins, do hebreu cherube, querube, boi, xarabá, lavrar, anjos do segundo coro de primeira hierarquia, que eram representados com 4 asas, 4 faces e pés de boi. Bom, esse é o texto bíblico que Kardec apresentou para nós aí. E agora Kardec vai fazer, ele vai esmiuçando à luz da razão e da ciência, né, o texto, assim como ele fez lá nos 6 dias. Antes de entrar na explicação de Kardec, alguém quer fazer algum comentário sobre o texto bíblico? Pode ficar à vontade. Ninguém? Todo mundo debaixo das cobertas, né? Tá certo. Vamos lá. Item 15. Sob uma imagem pueril e às vezes ridícula, se nos ativermos à forma, a alegoria oculta frequentemente as maiores verdades. Então Kardec está falando assim, ó, se a gente for olhar, né, a forma, né, a plasticidade, o que está sendo apresentado, às vezes é até ridículo. Mas a alegoria oculta, né, muitas verdades. E aí ele vai explicar, ó.
haverá fábula mais absurda à primeira vista do que a de Saturno, o deus que devorava pedras, tomando-as por seus filhos? Todavia, que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, se lhe procuramos o sentido moral. Saturno é a personificação do tempo. Sendo todas as coisas obra do tempo, ele é o pai de tudo que existe. Mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno, a devorar pedras, é o símbolo da destruição pelo tempo dos mais duros corpos, seus filhos, vistos que se formaram com o tempo. E quem, segundo essa mesma alegoria, escapa a semelhante destruição? Somente Júpiter, símbolo da inteligência superior, do princípio espiritual, que é indestrutível. É mesmo tão natural essa imagem que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz de uma coisa que afinal se deteriorou, ter sido devorada pelo tempo, carcomida, devastada pelo tempo. Então Kardec está trazendo um exemplo de como a alegoria ela oculta verdades. Como ele dá essa alegoria aí, Saturno, que teria se alimentado de pedras, né? E seria então Saturno sendo a personificação do tempo, é a demonstração que o tempo devora tudo, destrói tudo, até os seres mais duros, né? Como as pedras. E o único ser que ele não conseguia devorar era Júpiter. Por quê? Porque Júpiter é a inteligência superior. Então, é aqui a personificação do seguinte: o tempo, ele vai destruir toda a matéria. Tudo que a gente conhece aqui, né? Com o tempo vai destruir a nossa casa, o nosso corpo físico, né? As nossas cidades. Nós estudamos aqui com a Ana quantos desertos, quantos mares, quantas florestas foram destruídas com o tempo. O que o tempo não destrói? O tempo não destrói o indestrutível, o espírito. Ele não nos destrói. Nosso corpo vai padecer, mas nosso espírito não. Então é a forma como Kardec utilizou aqui para apresentar para nós que as alegorias elas têm que ser estudadas, porque trazem grandes ensinamentos. Então Kardec faz essa introdução, mas no fundo ele quer falar assim para nós. Nós temos que estudar o texto bíblico aí, viu, gente? Os 6 dias, o Paraíso Perdido, tem muita coisa boa por trás aí. Traduzindo em miúdos aí, é o que Kardec está fazendo aí conosco. Aí ele vai continuar assim, ó. Toda a mitologia pagã, aliás, nada mais é em realidade do que um vasto quadro alegórico das diversas faces, boas e más, da humanidade. Para quem lhe busca o espírito, é um curso completo da mais alta filosofia, como acontece com as fábulas modernas. O absurdo estava em tomarem a forma pelo fundo. Então, a alegoria ela traz um fundo filosófico, né, muito bonito. Então, o problema não está na gente estudar a Gênese bíblica. O problema está na gente acreditar na alegoria, levar ao pé da letra. A questão é essa, é a gente entender o que ela quer trazer. Né? Assim como a gente utiliza nas fábulas com as crianças. Né? Então tem a fábula do menino que mentia, que tinha caído no poço. É que um dia ele cai e ninguém acredita. O que a gente está querendo dizer para as crianças? Aliás, não se deve falar isso para a criança, né? Para não passar medo. Melhor é ensinar ela a não mentir. Mas no fundo era isso, né? Era ensinar as crianças a não mentirem. Então, as alegorias também tinham esse objetivo, que é trazer informações que a gente ainda não estava pronto para digerir, né? E agora, com a evolução, a gente tem a oportunidade de estudar as alegorias à luz da ciência e da razão. Agora, Kardec vai chegar no ponto que ele quer, que é a Gênese. Outro tanto se dá com a Gênese, onde se tem que perceber grandes verdades morais debaixo das figuras materiais, que tomadas ao pé da letra, seriam tão absurdas como se em nossas fábulas tomássemos, em sentido literal, as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Então,
é a gente entender a alma da Gênesis, o fundo da Gênesis, e não levar a alegoria. Seria tão absurdo acreditar na alegoria da Gênesis como a gente acreditar que um lobo mau ia falar para uma menina: meu olho é grande para eu te ver melhor. É um absurdo a gente achar que um lobo ia falar isso, né? Mas ali tem um fundo que a gente tem que entender. Agora Kardec traz a explicação dele. Ó. Adão personifica a humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em que predominam os instintos materiais a que ele não sabe resistir. Essa é a humanidade. Quando vem um convite para que Adão provasse de um fruto proibido, Adão o faz. E a humanidade também faz isso. Né? É a fraqueza dos seres humanos. Né? Esses instintos materiais que nos desviam do caminho, né? Com os excessos. Né? É gostoso estar entre amigos, é gostoso, mas também há trabalhos a se fazer. A gente não pode ficar o tempo todo com os amigos. Né? E isso em todos os excessos que vocês possam imaginar. Então, Adão, no caso aí do paraíso perdido, ele vai personificar a humanidade, que desvia o seu caminho de trabalho, de evolução, pelos instintos, né, do prazer, pelas questões materiais. E a árvore? A árvore está aqui. Ó. A árvore, como a árvore da vida, é o emblema da vida espiritual. Como árvore da ciência, é o da consciência, que o homem adquire, do bem e do mal, pelo desenvolvimento da sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e outro. Assinala o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada unicamente pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. Olha que coisa linda que é essa explicação. Porque a árvore que Adão não deveria provar é a árvore do bem e do mal, né? da ciência do bem e do mal. Quando a gente está na fase instintiva, né? Um cachorro não tem culpa do que ele faz, porque ele tem instinto. Ele vê perigo onde não tem, mas ele se sente em perigo e age sem pensar. Quando o homem, a partir do momento que o homem goza de livre-arbítrio, que ele goza da inteligência, é justamente essa árvore. E aí ele incorre nas responsabilidades dos seus atos. Então, se antes, instintivamente, ele matava para comer, agora ele já consegue ter o livre-arbítrio de escolher se vai matar ou não, e como que ele vai comer, porque ele tem inteligência para entender que ele pode se alimentar sem assassinar, por exemplo. Então, é a responsabilidade que nós temos. Fica à vontade, dona Honória. Fica à vontade. Caio, a Seixonoe fala assim, que a árvore, a raiz é os antepassados, né? E o tronco é o pai, a mãe, os galhos é os filhos, né? Aí olha que beleza, né? Essa árvore da vida, né? Exatamente, porque aí, dona Honória, ele está falando o seguinte: os seres humanos, a árvore é como a árvore da vida, é a vida espiritual. É quando a gente, diferente dos animais, a gente pode escolher o que a gente vai fazer, né? E é por isso que a gente tem responsabilidade dos nossos atos. E a gente responde por eles, né? Não dá pra gente achar que um cachorro, né, porque agrediu, vai ser penalizado por isso. Ele foi ensinado a agredir, né? Ou o instinto dele que falou mais alto. Muito bem. E o fruto? O que é o fruto? Vamos ver aqui, ó. O fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Concretiza, numa figura única, os motivos de arrastamento ao mal. Então, o que é o fruto da árvore? Né? A árvore da vida está lá mostrando para nós, ó, você pode fazer isso. É o que a árvore da vida mostra para nós. Você pode fazer isso.
E aí, através do livre-arbítrio, a gente vai decidir se vai fazer ou não. O fruto é o que é a alegoria do objeto. Então, por exemplo, trazendo para o nosso tempo, é a gente prejudicar alguém para ganhar mais dinheiro. O objeto é o dinheiro. É a cobiça do carro, da casa, da roupa, do status. É a cobiça material que a gente vai ter ali. E também em questão de orgulho, vaidade, né? E tudo mais. Então, é o arrastamento, o arrastamento ao mal, né? Que é esse desvio nosso das nossas atitudes. Né? Que a gente sabe, todo mundo sabe aí, em cada um pega mais num ponto, menos no outro. Mas numa breve reflexão a gente consegue identificar esses frutos que nos arrastam ao mal, né? Que nos tiram do caminho. A Lucélia tem uma lembrança para nós. Ó. Lembrar que a igreja e todas as religiões interpretam como a queda do homem inicialmente perfeito. O Espiritismo mostra que nossa aquisição do livre-arbítrio. Perfeito, Lucélia, perfeito. Porque nas outras religiões, o que acontece? O homem era perfeito. E a árvore derrubou ele. Né? A árvore trouxe a imperfeição. No Espiritismo, não. No Espiritismo, é quando o homem tem o livre-arbítrio. Então é um caminho, né? É uma evolução. Porque se ele era puro instinto, agora ele escolhe. Agora ele decide. Mas junto com a escolha, vem a responsabilidade pela escolha. Aí que está o problema. Perfeitamente, muito bem lembrado você. Bom, Kardec continua o seguinte, ó. O comer é sucumbir à tentação. Então eu quero muito ter um determinado cargo e eu não estou conseguindo atingir esse cargo. Eu prejudicar alguém para conseguir esse cargo é comer o fruto. Eu estou sucumbindo à tentação de andar pelas linhas ordinárias para conseguir esse cargo. Quando eu vou puxar o tapete de alguém, inventar uma mentira ou fazer alguma coisa, eu estou sucumbindo à tentação daquele fruto que eu queria. A árvore se ergue no meio dos jardins do jardim de delícias. Né? Vocês lembram que a árvore proibida, ela está lá no meio do jardim. Então, ó, a árvore se ergue no meio do jardim de delícias. Por quê? Para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres e para lembrar que se dá preponderância aos gozos materiais, o homem se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual. Então, aonde que está a sedução das coisas que nos tiram do caminho? Eles não estão lá num determinado lugar, porque às vezes a gente imagina, na balada que estão os problemas, ou está em tal lugar os problemas, ou está em determinado país, em determinada coisa. Mas, na verdade, como Kardec demonstra aqui, a sedução está no meio de tudo. Está no meio dos prazeres. Então, desviar do caminho, nós desviarmos do caminho da evolução espiritual, não é simplesmente a gente deixar de ir em algum lugar ou fazer alguma coisa. Porque ela está no meio de tudo. Dentro da nossa casa a gente tem acesso. Nos nossos pensamentos a gente tem acesso, no nosso trabalho, né? Em todos os lugares. Então a sedução ela está difundida nesse mundo que a gente está, né? Esse mundo difícil, porque se a gente não vigiar, né? Como é o conselho aí do vigiar, a gente pode ser seduzido dentro da nossa casa, dentro do centro espírita, dentro da igreja, qualquer lugar. Porque a vaidade, o orgulho, a cobiça, a inveja, a violência, ela pode se demonstrar de várias formas. E a gente pode sucumbir, mesmo em ambientes que a gente acredita que não nos fará mal. Né? Isso é um alerta. E para nós, que estudamos o Espiritismo, a gente sabe que o mal, né, o que chamam de inferno, é um estado de consciência. Então a gente pode estar dentro do centro espírita, reparando na roupa do outro, né, fofocando, né, tá aqui dentro. Então tá dentro
do paraíso. A gente tem que ficar esperto, porque a gente desliza facinho, facinho. Depois ele continua. Desculpa, acho que tem um comentário da Lucélia aqui. O fruto não era maçã. Que a Lucélia tinha falado aqui, né? Um pouquinho para frente ele vai tratar dessa tradução aí, Lucélia, do fruto, né? Que às vezes a gente fala muito da maçã, né? Mas na verdade ele estava tratando de um fruto. Depois ele continua assim, ó. A morte de que ele é ameaçado, porque quando Deus falou, se você comer daquele fruto, morrerás. Né? Vocês lembram disso? Morrerás. E aí Adão come o fruto. Aí ele morre? Não, ele é expulso do paraíso. Então, que morte que é essa? Né? E aí Kardec vai explicar para nós. A morte de que ele é ameaçado, caso infrinja a proibição que se lhe faz, é um aviso das consequências físicas e morais decorrentes da violação das leis divinas que Deus lhe gravou aonde? Na consciência. Isso aqui é bom demais, gente. Morte é um aviso de que há consequências nas nossas atitudes. Há consequências nas nossas atitudes. E as leis de Deus estão gravadas aonde? Num papel? Num centro espírita, numa igreja? Não está. Está onde? Está na consciência nossa. Ou seja, não dá para fugir. Falar, eu não sabia que bater no outro ali estava errado. Né? No fundo, a gente sabe. Às vezes a gente se engana, é natural da nossa ignorância, mas está gravado na nossa consciência. Kardec continua assim, ó. É por demais evidente que aqui não se trata da morte corporal, pois que depois de cometida a falta, Adão ainda viveu longo tempo, mas sim da morte espiritual, ou por outras palavras, da perda dos bens que resultam no adiantamento moral, perda figurada pela sua expulsão dos jardins das delícias. Então a gente pode imaginar o seguinte, expulsão dos jardins das delícias, nós estamos felizes, com a nossa consciência tranquila. Quando a gente come do fruto, quando a gente pensa mal de alguém, fala mal de alguém, defende agressões, preconceitos, quem que nos cobra? A nossa consciência. Então a gente está expulso do paraíso, porque a gente vai sofrer pela consequência dos nossos atos. Muito bem. Bom, eu vou ler aqui as notas que eu não li ali atrás, que vai até falar da questão do fruto aí que a Lucélia citou. Está hoje perfeitamente reconhecido que a palavra hebreia Hadã não é um nome próprio, mas significa o homem em geral, a humanidade, o que destrói toda a estrutura levantada sobre a personalidade de Adão. Né? Então Adão veio aí desse termo Hadã, dessa palavra hebreia, e que significa o homem de um modo geral, né? Que significa a humanidade. E sobre a maçã, né? Esses dois asteriscos aqui. Ó. Em nenhum texto, o fruto é especializado na maçã, palavra que só se encontra nas versões infantis. O termo do texto hebreu é peri, não sei, que tem as mesmas acepções que em francês, sem determinação de espécie e por ser tomado em sentido material, moral, alegórico, em sentido próprio e figurado. Para os israelitas, não há interpretação obrigatória. Quando uma palavra tem muitas acepções, cada um a entende como quer, contanto que a interpretação não seja contrária à gramática. O termo peri foi traduzido em latim para malum, que se aplica tanto à maçã como a qualquer espécie de frutos. Deriva do grego melon, particípio do verbo melo, interessar, cuidar, atrair. Então, a gente pode entender aí na nossa tradução, né, na tradução do português, acho que como fruto, né, que é o fruto, né, a consequência, né, o que vem aí da árvore. Nossa, falei demais, minha boca até secou. Cadê todo mundo, hein, Caio? Eles estão com frio, Marlene, eu acho. Tô achando. Mas muito interessante, né, Caio? Interessantíssimo, né?
muito bom a gente entender essa alegoria. Até para mim, eu vou falar particularmente, eu tinha muito preconceito com essa alegoria. E aí Kardec veio me ensinar que a gente não pode desprezar, não. A gente tem que estudar, entender, né? Que tem muitos ensinamentos por trás disso, como a gente está vendo aqui. Ninguém quer falar nada, não? Que eu não, acho que eu não vou. Bom. Bom, nós temos 4 minutinhos. Ô, Ana, fala aí do Paraíso Perdido. A Ana tá quietinha, não sei por quê. Tá, acho que ela tá com frio. Eu tô achando que ela cochilou. Pode ser também. Ah, Ela tá estudando em espírito. Mas é isso aí, pessoal. A Gênese bíblica, como Kardec Alguém quer fazer um comentário? Não? Não. Vou falar um pouquinho aqui, porque eu não vou começar o item 17, porque ele é muito longo. Ele vai tratar aqui da serpente, né? Que em algumas traduções aí a gente pode entender como a astúcia, né? E Kardec vai trazer o raciocínio da maneira seguinte. Deus teria como punição a serpente lhe retirado as pernas e é obrigado a se rastejar pelo chão, né? Kardec então vai trabalhar que isso não teria sentido algum, né? A gente entender que a serpente em determinada época teve pernas, né? E que aí também, como a Lucélia tinha falado, seria um atributo humano, que é a vingança ou a punição, atribuída a Deus, que não é o caso. E também a gente sabe, o Max bem trouxe para nós aí a evolução dos animais, que há um motivo biológico, científico, para que a cobra não tenha pernas, né? Ou como diz no ditado popular aí, Deus não dá asa à cobra, né? Já teve, hein? Mas já teve. Ó, olha lá, Max, eu só rasgo o seu diploma, hein, cara? Não, eu tô brincando. Não, é que eu até falei pro seu Antônio, não sei se ele avisou, que hoje eu tava enrolado aqui. Mas agora no finalzinho deu pra pegar isso aí, é só pra brincar mesmo. Mas é porque existem cobras que tiveram pernas, né? Mas na verdade eram patas. Mas não vou entrar no mérito 9 horas da noite, não. Só pra falar que teve. Ainda bem que elas não têm mais, então, Max. 9 horas da noite com frio, né, Max? Oi? 9 horas da noite com esse frio, hein? E aí entra numa filosofia dessa, daqui a pouco esse povo me mata. Mas assim, só para falar um negócio desse simbolismo que a gente viu hoje, é por isso que alguns assim, autores, tipo Dan Brown, por exemplo, têm ganhado tanto respaldo nisso, porque ele discute muita ciência em cima desses simbolismos da Bíblia, de alegorias que foram escritas nesse contexto. Deixa eu abrir a câmera, que hoje tá um rolo. Mas eu não sei, vocês já devem ter visto, tipo, o Código da Vinci, A Origem, já viraram filmes, na verdade. Mas o Dan Brown faz muito isso, ele pega esses simbolismos que a gente tem religioso, né, que tá na Bíblia, em tudo isso, e ele traduz isso para uma linguagem mais atual, e aí ele traz essa questão da ciência por trás de cada uma dessas coisas. Então, assim, se alguém se interessa por isso, é interessante de olhar os filmes que vieram dos livros do Dan Brown com esse olhar, porque é bem interessante. O simbolismo é bem significativo em tudo que hoje a gente vê como ciência, né? Porque muita coisa que a gente criou em ciência veio desse simbolismo da Bíblia, né? De querer entender a origem dos fatos, né? Eu tava até, acho que foi ontem, eu tava olhando no Instagram e aí tinha uma brincadeira que era falando assim, tudo bem que não é o caso, mas eram ateus. E aí falava os ateus dos anos, tipo, 1800. E aí trazendo para o ateu de hoje, que é escrever Deus com letra minúscula, né? E o ateu daquela época, em termos de iluminismo,
era justamente isso, era conhecer a ciência por trás de cada uma das coisas que a gente tem hoje, né? Que é onde a ciência nasceu, né? A gente pensa em iluminismo hoje, é muito mais científico, né? Mas nessa época o que a gente tinha de ateu eram esses cientistas que não acreditavam numa linguagem tão alegórica, né? E, e a ciência surgiu nesse contexto. E estamos aí até hoje, né? Tentando entender muita coisa que a Bíblia já cantou a pedra há muito tempo atrás, né? Mas é isso aí, gente. Perfeito, é isso mesmo. E é o nosso papel aqui, né? Entender o que Kardec quis nos explicar, para que a gente entenda aí e acabe com preconceitos como o meu que eu tinha aí com essas interpretações alegóricas. Muito bem.